A paz do Senhor para a igreja. Amém? Por gentileza, você pode abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Estarei lendo do versículo 7 ao versículo 12. Atos 20, do 7 ao 12. Quem encontrou, diga amém. Estarei lendo e os irmãos acompanhem por gentileza. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Pai, obrigado pela sua palavra, pela sua presença no nosso meio. Nós não estamos aqui por outro motivo a não ser para te adorar. Que a sua palavra faça diferença na nossa vida. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. E a igreja pode se assentar dando glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, crianças, você que está aí na sua casa, quando a gente fala de missões, eu não sei vocês, mas na minha cabeça, vem aquela imagem daquela criancinha desnutrida, que é uma imagem famosa, aquela criancinha desnutrida, lá na África, e alguém dando comida, ou o pessoal da Cruz Vermelha carregando aquela criança no colo. Mas eu queria dizer para os irmãos, que essa noite, é uma noite, para que você saia daqui, consciente, de que você é um potencial missionário. Eu posso falar sem medo de errar. Você que está aí na sua casa, você é um potencial missionário. A nossa igreja, meus irmãos, ela tem um trabalho missionário. Quando você dizima e você oferta, você está sendo um missionário. A nossa igreja tem um trabalho de 15 em 15 dias, tem um culto ao ar livre que foi mostrado. A nossa igreja ajuda um centro de recuperação chamado Decave. E isso é o que é exposto, fora as ajudas que a gente não expõe. Mas talvez na sua cabeça você pense: mas eu não tenho jeito para isso. Eu não sei cantar, eu não sei pregar,
eu tenho vergonha. Mas essa palavra aqui no livro de Atos vai mostrar para a igreja que você é um potencial missionário. Presta atenção, o som aqui está... Eu não estou quase ouvindo aqui o que eu estou falando. Vem comigo e vamos analisar esse cenário aqui ao qual nós lemos. Está dizendo aqui, no versículo de número 7, que era no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo, correto? Domingo. Estávamos reunidos para partir o pão. E o pregador era Paulo. Olha só, presta atenção. Gente, culturalmente, cultura da igreja. Qual o dia que o crente bota roupa diferente para ir para a igreja, a mulherada passa aquela maquiagem mais bonita? Não é domingo? Era domingo, mas não era só domingo, era a ceia do Senhor. O ambiente ao qual nós lemos era um ambiente, era um culto de domingo, era um culto de ceia do Senhor. Então, se existe um culto onde o crente assembleiano gosta de se preparar, né? Um culto que o crente assembleiano se prepara, sabe que, olha, domingo é Santa Ceia, a ceia do Senhor, né? Tem aquele preparo da roupa, não, hoje eu não posso chegar atrasado, hoje é Santa Ceia, hoje o negócio é diferente. Além disso, meus irmãos, quem ia pregar nesse culto de domingo, quem estava pregando era simplesmente o apóstolo Paulo. Era simplesmente o homem que, inspirado por Deus, escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele só era poliglota, ele só era mestre naquilo que ele falava, foi instruído pelo grande Gamaliel. Pensa nesse ambiente de culto, era um culto de ceia do Senhor, domingo, com Paulo pregando, a casa cheia, diz que o cenáculo estava lotado. E aí, nesse ambiente de domingo, nesse ambiente de Santa Ceia, ou ceia do Senhor, neste ambiente que o pregador era o pregador mais famoso da época, apóstolo Paulo, entra um rapaz na igreja e senta na janela. Mas pastor, qual o problema de sentar na janela? Não tem problema nenhum. Quando a gente vai viajar de ônibus, de avião, tem até briga para sentar na janela. Todo mundo quer sentar na janela, não é? Quando a gente vai viajar de avião, de ônibus, até de trem, quem vai para Paracambi, passa ali, tem uma imagenzinha, tem um visual mais bonito, você quer sentar na janela, tem briga para sentar na janela. Não, quem vai sentar na janela sou eu, tem aquela correria para sentar na janela. Por quê? Porque quando a gente viaja de avião ou de ônibus, a gente quer sentar na janela?
porque eu estou dentro do avião, mas eu quero contemplar o que está lá fora, eu quero observar o que está lá fora. Eu estou dentro do avião, ou estou dentro do ônibus, ou do trem, mas eu quero sentir o cheiro do que está lá fora. Eu estou dentro do avião, mas eu quero viver aquilo que está lá fora. E num culto desse, de ceia do Senhor, num culto que o pregador era bom, no culto que o ambiente era maravilhoso, de glória e de aleluia, o rapaz chegou e sentou na janela. Mas essa janela que ele sentou, não é igual quando você senta na janela do ônibus, não é igual quando você senta na janela do avião, porque você está dentro olhando para fora. Não, ele sentou exatamente na janela. E o sentar na janela desse rapaz não foi uma questão de localização. Você pode sentar na frente, você pode sentar no meio, você pode sentar atrás. Não, foi uma questão de posicionamento. Espera aí que eu não estou entendendo. Então você vai entender. Esse garoto, ele estava no culto. Quando ele sentou na janela, simplesmente ele estava demonstrando a vida que ele levava. Qual era a vida que ele levava? Ele estava no culto, mas ele estava com a parte da cabeça aqui dentro e a outra parte estava lá fora. Ele estava adorando o que Paulo estava falando aqui dentro, mas tinha coisa lá fora que estava chamando a atenção dele. Quando ele estava aqui dentro, ele estava dando glória, mas quando ele estava lá fora, ele estava falando palavrão. Num culto abençoado de ceia do Senhor, tinha gente, tinha crente, existiam pessoas naquele lugar, existia um rapaz sentado na janela. Posicionamento. Qual é o posicionamento de quem está na janela? Eu estou aqui dentro, mas eu também estou lá fora. Eu curto o que está aqui dentro, mas eu também curto lá fora. Eu quero ficar aqui, mas eu também quero ficar lá fora. Eu quero adorar o que está aqui dentro, mas eu quero adorar o que está lá fora. Eu quero viver o que está aqui dentro, mas eu quero viver o que está lá fora. O que está aqui dentro me chama atenção, mas o que está lá fora também me chama atenção. Eu não sei se tem gente aqui dentro assim, mas se tiver, é dia de você escolher de que lado você está, porque vai dizer aqui que existia luz naquele lugar, e não era esse tipo de iluminação aqui não. Nesse período era lamparina, lembra lá das 10 virgens, era lamparina. E esse rapaz estava com um pé do lado da lamparina, mas do outro lado estava a treva. Ele estava com um pé para o lado da glória, mas o outro pé para o lado da sepultura. Você tem que escolher de que lado você está. Se você for quente é uma coisa, se você for frio você é outra. O morno você vai ser vomitado. Eu quero te convidar para sair de cima do muro hoje. Eu quero te convidar a deixar as coisas lá de fora e observar as coisas aqui de dentro. Eu quero te convidar para você sair da janela. Sai da janela em nome de Jesus. E o texto vai continuar. Vai falar que esse mesmo rapaz que sentou na janela
que ele caiu no sono. É uma outra característica de quem está na janela. Quem está na janela perde a noção do perigo. Era o terceiro andar. Era o terceiro andar. Quem está com um pé lá fora e outro pé aqui dentro, perde a noção do perigo. Não tem mais noção. Estão romantizando o inferno. Estão romantizando, está romântico, está bonito. Lá no céu, para ir para o céu tem que fazer isso, para andar com Jesus tem que fazer isso, lá não vai ter isso, não vai ter aquilo. Estão romantizando, as pessoas, será que no céu vai ser chato assim? Vai ter esse povo careta, vai ter isso, vai ter aquilo. Meu irmão, escuta o que eu estou te falando, sai da janela, presta atenção, a sua vida está correndo perigo. O sono bateu nesse rapaz, e ele caiu. Mas ele não estava em cima da janela? Ele poderia ter caído para dentro. Por que não? Do mesmo jeito que ele caiu para fora, ele poderia ter caído para dentro. Mas por que ele caiu para fora? Sabe por que ele caiu para fora? Porque ele estava inclinado para o mundo. Ele estava mais inclinado para as coisas que estão lá fora do que para as coisas que estão aqui dentro. Porque se ele tivesse inclinado para as coisas que estão aqui dentro, ele teria caído para dentro e não para fora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se os teus olhos fecharem hoje, tu cai para dentro ou tu cai para fora? Para onde o teu corpo está inclinado? Para as coisas de fora ou para as coisas de dentro? Deixa eu te falar uma coisa, nós não sabemos que horas esse culto vai acabar, se amanhã a gente vai acordar. Se você está em cima do muro, se joga para dentro, que hoje é a noite de salvação. Caiu para fora. Aqui agora vai começar a parte do potencial missionário. Por que, pastor, que todo mundo é o potencial missionário? Primeiro, esse rapaz não tinha mãe, não tinha pai? Será que ninguém viu esse rapaz na janela do terceiro andar? Meus irmãos, sentar na janela é questão de posicionamento. Será que dentro da tua casa você não está vendo que o seu filho está na janela? Que o teu filho, quando está aqui na igreja, está dando glória? Que o teu filho, quando está aqui na igreja, está com a Bíblia no colo, mas quando está em casa, está com celular, está com pornografia, está falando palavrão, está escutando música que não tem nada a ver? Quer começar a ser um missionário? Começa fazendo missões dentro da sua casa. A primeira pessoa que você tem que alcançar, as primeiras pessoas que vocês têm que discipular, são as pessoas de dentro das suas casas. Sabe por que eu estou falando isso? Se a gente sair daqui agora, foi em qualquer boca de fumo, aqui na Redondeza, foi em qualquer presídio, 90% dos presidiários são filhos de crente. São filhos de crente, que pregaram para o mundo todo, passaram a vida viajando, mas não cuidaram dos seus filhos.
Será que a mãe do rapaz não viu? Será que o pai do rapaz não viu? Será que os familiares não viram que ele estava vivendo uma vida dúbia, uma vida dividida? Será que o pastor vai ter que sair lá do púlpito para ir lá socorrer o menino? Você que é pai, você que é mãe, você que quer ser missionário, e talvez no começo da pregação, quando eu falei que você era um potencial missionário, você falou assim: mas eu não tenho jeito para isso. Você tem jeito sim. Começa tirando o seu filho da janela, começa tirando o seu marido da janela, sua esposa da janela, seu pai da janela. Você já vai estar fazendo grande coisa. Começa saindo da janela. Aí o garoto caiu. Caiu morto. Quem estava lá embaixo não entendia nada de missões. Pegou o garoto, levou lá para cima morto. Morto não se levanta. Morto ou semi-morto, você trata. Pastor, não estou entendendo. Sabe o que estão fazendo com o morto, pastor Marcelo? Sabe? Estão dando um microfone na mão de morto para levantar morto. Não vai adiantar nada. Estão dando cargo para morto, estão dando microfone na mão de morto, estão dando liderança para morto. Morto tem que ser tratado. Não adianta tentar pegar o morto e levantar o morto, porque ele vai continuar morto. Bota na orquestra que ele melhora. Não vai melhorar, tem que tratar primeiro. Não, mas deixa ele pregar. Não deixa, vai botar aqui em cima, vai continuar morto. Pegar e levantar o morto. Aí Paulo, para. Coloca ele aí. Aí Paulo vai ensinar por que todos nós podemos ser missionários. Paulo estava pregando, hebraico, aramaico, grego, filosofia. Nada disso estava entrando no ouvido daquele menino. Ele não estava nem aí se a palavra era expositiva, ele não estava nem aí para isso. Mas quando ele caiu morto, a palavra de Deus vai dizer que Paulo chega nele e se inclina. Paulo se inclina para aquele rapaz. Eu não sei aqui quantas pessoas têm noção de primeiros socorros aqui. Mas quando a gente faz o curso de primeiros socorros, que existe a suspeita de algum morto, a gente aprende que a gente tem que ver, ouvir e sentir. Ver, ouvir e sentir. Se você acha que você não pode ser um missionário, eu quero falar para você, você pode ser um missionário. Você pode ver, você pode ouvir e você pode sentir. Foi o que Paulo fez. Paulo não fez nada mais do que isso. Ele se aproximou daquele rapaz, se abaixou, sentiu aquele rapaz. A palavra de Deus que nós lemos está dizendo que esse culto era no 3º andar.
Esse garoto passou pelo primeiro andar, ninguém viu, nem ouviu e nem sentiu. Você conhece alguém que está na janela, que você já viu que está na janela? Com certeza você conhece. Você já chegou perto dessa pessoa para ouvir o que ela tem para falar? Às vezes ela só quer falar e você só vai emprestar o seu ouvido. Pastor, mas eu não posso. Você pode ser missionário sim. Empresta o seu ouvido para o menino que está na janela falar. Ele só estava chamando a atenção que ele estava com dificuldade. Sabe o que esse menino estava precisando, gente? Sabe o que a maioria das pessoas que se desviam, se você chegar agora lá dentro do presídio, ou você chegar lá no prostíbulo e falar assim, pregar uma palavra de 2 horas com hermenêutica, não está nem aí. Ele vai entrar aqui e vai sair aqui. Sabe por quê? Porque eles estão com tampões nos ouvidos. Mas sabe o que Paulo fez? Paulo ensinou. Paulo desceu da onde ele estava, foi lá, se inclinou naquele menino e ele abraçou. Ele abraçou. O que as pessoas estão precisando é de abraço. O que as pessoas estão precisando é de atenção, é de carinho, é de ser ouvido. Mas a gente está achando que para ser missionário tem que pregar. A gente está achando que para ser missionário tem que ir lá para a África. Aí você vai lá para a África pregar. E aí o missionário lá da África vem pregar para o teu filho que está desviado. Quem é que vai abraçar teu filho? É o líder de departamento. Quem é que vai sentar com teu filho para ouvir o que ele tem para falar, para sentir? Se você não chegar perto, tu não sabe se está frio ou se está quente. Se você não chegar perto para ouvir, você não vai entender o que está acontecendo com ele. Mas a gente pensa, poxa, eu não sei pregar, como é que eu vou ser missionário? Eu tenho vergonha de pegar microfone, eu tenho vergonha de cantar. Não precisa, deixa quem prega pregar, deixa quem canta cantar, deixa quem toca tocar. Empresta o seu ouvido, empresta o seu abraço, empresta a sua vida. A palavra vai dizer que Paulo parou a pregação, o culto parou. Eu vou lá ver o menino. Isso que eu vou falar falou comigo. Um abraço às vezes vale mais do que 2 horas de pregação. Um abraço. O que aquele menino precisava era de um abraço. Se ele tivesse recebido um abraço enquanto estava na janela, ele não teria caído. Se alguém chegasse perto dele, ele não teria caído. Se alguém chegasse perto dele, ia perceber que ele estava com sono. Ô rapaz, sai daí. Uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Aí o apóstolo Paulo, com toda a sua sabedoria, nos mostrou que evangelismo, missões, é um ministério, é amplo. Tem gente que vai aparecer com o microfone,
Mas tem gente que nunca vai aparecer, mas tem a mesma importância. E o nosso galardão não é aqui na terra. O nosso galardão não é aqui quantas... eu vi o culto lá, o irmão estava uma bênção. Aí a pessoa veio aqui na frente, aí o cara às vezes é orgulhoso. Porque no dia que eu preguei, não sei quantas pessoas foram lá na frente. Meu amigo, meu Deus do céu, às vezes a irmãzinha que não sabe falar, que não tem dente, que está orando, tem todo um sistema. Você, eu, todos nós somos potenciais missionários. Que devemos começar dentro da nossa casa. Devemos começar dentro da nossa casa. Alguém aqui não sabe ouvir? Alguém aqui não sabe sentir? Alguém aqui não sabe abraçar? Paulo ensinou: tem gente para pregar, tem gente para louvar, tem gente para orar, tem gente para ofertar, tem gente para abraçar, tem gente para ouvir, tem gente para mostrar o caminho. Se você sair daqui hoje falando que você não pode fazer missões, você está completamente errado. Porque você pode. Porque quem estava pregando não era o pastor Braz. Quem estava pregando era o apóstolo Paulo. Mas não foi a pregação do apóstolo Paulo que fez aquele menino levantar. O que fez aquele menino se levantar foi um abraço. Foi um abraço.